Quando encontraram o corpo do coveiro pendurado no portão do cemitério, suas mãos ainda seguravam a pá ensanguentada. Mas o pior não foi isso. O pior foi descobrir que ele estava morto há 3 dias. Essa é a história que assombra os arredores do cemitério municipal, um prelúdio para algo muito mais sinistro. E quem viveu para contar a próxima parte foi Miguel. Miguel, um homem simples precisando de um emprego, conseguiu uma vaga como segurança noturno no cemitério. Era só a segunda semana dele quando as noites começaram a ficar estranhas. Um padrão perturbador começou a se manifestar. Todas as noites, sem falhar, exatamente às 3h33 da manhã, um som ecoava pela necrópole silenciosa. O som inconfundível de uma pá. O metal batendo contra a terra, o ritmo constante de alguém cavando. O barulho parecia sempre vir da mesma direção, a ala mais antiga e abandonada do cemitério. Na primeira noite, Miguel pensou no óbvio: vândalos. Talvez jovens procurando por emoção no lugar errado. Ele fez sua ronda, mas não encontrou ninguém. Na segunda noite, o som voltou, pontual como um relógio macabro. Desta vez, ele imaginou que pudesse ser um animal grande, talvez um cachorro perdido cavando um buraco. Novamente a busca não revelou nada. Mas na terceira noite, a curiosidade se transformou em apreensão. Aquilo não era normal. Armado com sua lanterna e um cacetete, Miguel decidiu que precisava ir até a origem daquele som. Ele seguiu o ruído metálico que parecia chamá-lo para a parte mais esquecida do cemitério. Era uma seção onde jazigos centenários desmoronavam, cobertos por vegetação selvagem. As lápides estavam tortas, muitas delas ilegíveis. E lá, sob a luz pálida de uma lua minguante que se escondia entre as nuvens, ele viu. Havia uma figura encurvada, cavando a terra com uma energia frenética, quase mecânica. Era um homem, vestindo um macacão sujo, e a pá subia e descia, num ritmo que hipnotizava e assustava. Miguel, tentando manter a compostura de segurança, gritou com a voz mais firme que conseguiu encontrar: "Ei, o cemitério está fechado. Você não pode estar aqui." Mas o homem não parou. Ele nem sequer hesitou. Continuou a cavar, e parecia que o ritmo ficava ainda mais rápido, mais desesperado. Miguel se aproximou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele estendeu a mão e tocou no ombro daquela figura. Foi nesse momento que o tempo pareceu congelar. A figura parou de cavar e se virou lentamente. Miguel preparou-se para confrontar um invasor, mas o que viu o paralisou de terror. O homem não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa de pele, como uma máscara de carne sem feições. O grito de Miguel ficou preso na garganta por um segundo antes de explodir, rasgando o silêncio da noite. Ele correu. Correu como nunca tinha corrido em sua vida, sem olhar para trás, seus próprios gritos ecoando entre as lápides como se fossem de outra pessoa. Ele tropeçou, levantou-se e continuou correndo até chegar à segurança da guarita na entrada. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone, ele ligou para a polícia. Os policiais chegaram em cerca de 15 minutos. Miguel, ainda ofegante e pálido, tentou explicar o que tinha visto. Eles, céticos, mas cumprindo seu dever, foram investigar. Vasculharam toda a área, mas não encontraram ninguém. Nenhuma figura, nenhum homem de macacão. No entanto, eles encontraram algo pior. No exato local onde Miguel viu a criatura cavando, havia um buraco recém-aberto na terra. Dentro dele, uma pequena urna funerária de metal, antiga e oxidada. A tampa estava aberta e a urna vazia. Ao lado do buraco, uma placa de metal corroída pelo tempo, fincada na terra, dizia: "Aqui jaz Sebastião Moreira, coveiro, 1923-1951, enterrado vivo por engano." Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, Miguel entregou seu uniforme e seu pedido de demissão. Ele não queria mais pisar naquele lugar. Ele pensou que, deixando o emprego, deixaria também o pesadelo para trás. Estava enganado. O som não parou. 3 noites depois,
Já no conforto de sua própria casa, Miguel acordou sobressaltado no meio da noite. Olhou para o relógio. 3h33 da manhã. E então, ele ouviu o som familiar e aterrorizante de uma pá cavando terra, mas desta vez não vinha de um cemitério distante, vinha de seu próprio quintal. Com o coração na boca, ele se arrastou até a janela, e lá estava, a mesma figura encurvada, com seu macacão sujo, cavando freneticamente o gramado do seu jardim, abrindo um buraco na escuridão, a mesma silhueta sem rosto. Desesperado, Miguel ligou para a polícia mais uma vez. Quando os policiais chegaram, o quintal estava intacto. Não havia buraco algum. Mas, ao examinarem o local com as lanternas, encontraram algo que gelou o sangue de todos. Havia pegadas de botas de trabalho pesadas, marcadas na grama úmida. As pegadas levavam do portão do quintal até exatamente embaixo da janela do quarto de Miguel. E depois, elas voltavam, mas não para o portão. As pegadas voltavam na direção da porta dos fundos e desapareciam, como se tivessem entrado na casa. Miguel não esperou mais um dia. Ele vendeu a casa por uma fração do seu valor, trocou de número de telefone e mudou-se para uma cidade vizinha, tentando desesperadamente apagar qualquer rastro de sua existência. Ele queria recomeçar, esquecer o coveiro sem rosto e o som da pá. Por 6 meses o silêncio reinou. Ele pensou que finalmente estava livre. Mas 6 meses depois, a polícia foi chamada ao cemitério municipal. Tinham encontrado um corpo. Estava dentro de um caixão recém-enterrado, numa sepultura que pertencia a uma mulher falecida há mais de 20 anos. O corpo era de Miguel. A autópsia deixou o legista perplexo. Miguel estava morto há pelo menos 3 dias, mas o que mais chocou foi a sua condição. Sua expressão era uma máscara de terror absoluto, e seus pulmões estavam cheios de terra compactada. A causa da morte: asfixia. Ele tinha sido enterrado vivo. Suas mãos estavam em carne viva, as unhas quebradas, os dedos ensanguentados. Ele havia tentado cavar para sair. A investigação da morte de Miguel levou a polícia a reabrir arquivos antigos, incluindo a história do coveiro Sebastião Moreira. E foi aí que o verdadeiro horror veio à tona. A placa estava errada. Sebastião Moreira nunca foi enterrado vivo por engano. A verdade era muito mais sombria. Em 1951, ele havia enterrado vivas 13 pessoas. Quando os crimes foram descobertos, a fúria da população foi incontrolável. Sebastião foi linchado pela multidão enfurecida e seu corpo, sem cerimônia, foi jogado numa cova rasa na mesma seção abandonada onde Miguel o encontrou. Parece que, mesmo na morte, Sebastião continua seu trabalho macabro, buscando companhia para sua agonia eterna. E a história não termina com Miguel. O novo segurança noturno do cemitério, um jovem que precisa do emprego tanto quanto Miguel precisava, já relatou algo estranho. Ele contou ao seu supervisor que, às vezes, de madrugada, houve um som distante, como alguém cavando. Ele ainda não teve coragem de investigar. Mas ele diz que toda noite, às 3h33 da manhã, o som da pá parece estar um pouco mais perto. Um pouco mais perto da guarita onde ele se senta, sozinho na escuridão.